Boa tarde, gente. Vou levantar, tá? Não vou ficar sentada, não. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Para mim é uma honra. Agradecer pelo convite, agradecer por ter lembrado da Loura aqui, convidar ela para palestrar um pouquinho para vocês. E agradecer à OAB de Goiás por promover um congresso com tanta qualidade como esse aqui. Afinal de contas, quando a gente fala em planejamento patrimonial e sucessório, nós estamos lidando com dois valores inegociáveis, que é a família e o patrimônio. E, para a gente lidar com isso, a gente precisa lidar com responsabilidade. Fiquei aqui encarregada de falar logo depois do almoço, então, muito provavelmente, alguns estão cochilando, outros estão dormindo, está tudo bem, tá? Mas eu gostaria da participação de vocês um pouquinho aqui. Bom, deixa eu só passar, ver como é que eu passo aqui. Está aí, currículo, eu falo assim, negócio de currículo, pedem, né? Mas, para mim, o que vale, né? Negócio de diploma na parede, isso não conta, o cliente não vê isso, ele te contrata porque ele se conectou com você, porque ele se identificou com você, não importa o currículo que você tenha, o negócio é a gente ter as manhas, então vamos aprender um pouquinho das manhas e sair dessa caixa que talvez vocês estejam. Isso aqui é um QR Code das minhas redes sociais, Ana Carolina Tedoldi, para vocês terem acesso a esse material que está aqui, que vai ser disponibilizado para vocês. É só me seguir lá no Instagram, manda um direct para mim, ou comenta lá nos meus stories a palavra família, que aí vocês vão receber esse material aqui em PDF, tá? Ajuda a Loura aí também nas redes sociais, curta, compartilha, deixa o algoritmo entender que o que a Loura está falando é relevante, tá bom? Então, gente, eu vim do Rio de Janeiro, sou capixaba de Vitória no Espírito Santo, mas moro no Rio já há 15 anos, e vim hoje aqui falar com vocês sobre as estruturas internacionais. Como é que eu posso realizar um planejamento patrimonial e sucessório internacional? E aqui eu queria conhecer um pouquinho de vocês. Quem aqui se intitula, se identifica, ou pelo menos os clientes te procuram, porque você é um advogado familiarista? Levanta a mão para mim. Quem atua com família e sucessões e é conhecido por isso? Quem aqui é empresarialista? Tem uns gatos pingados. Quem é tributarista? Quem aqui é civilista? Geral. Quem não tem ainda a área definida, está vendo o que vai pegar para poder pagar os boletos? Ainda bem que vocês estão bem definidos na vida, né? Pois é. Eu convido vocês hoje, nessa uma horinha que eu tenho aqui com vocês, a vocês saírem um pouquinho dessa caixa que nós estamos inseridos dentro do direito brasileiro. E durante os 5 anos da faculdade, nós estudamos em caixinhas. É a caixinha do penal, do civil, do empresarial, do previdenciário, do trabalhista. E aí, de acordo com a caixinha que você se identifica mais, você se dedica mais àquilo e começa a atuar na sua advocacia preponderante. Porém, né, quando a gente fala em planejamento internacional, estruturas internacionais, a gente precisa sair um pouquinho da nossa caixinha. A caixinha que a gente está inserido é essa azul aí, é do direito romano-germânico. E nós aqui, muitas vezes, fica difícil a gente entender como é que é feito aquilo em outro país, porque não tem nenhum parâmetro para a gente. Nós aqui, no direito romano-germânico, a gente segue uma codificação. Né? Existe uma previsibilidade. É Código Civil, é Código Penal, é reforma tributária, é lei disso, é lei daquilo. Então, a gente segue essas codificações. Em outros países, por exemplo, que seguem a common law, tá? Já é um pouco diferente. Então, lá, a gente tem uma flexibilidade maior. Lá, o que eles levam em consideração são os lead cases em si. Lá existe essa flexibilidade até do juiz na hora de julgar um caso. A jurisprudência se torna mais importante do que aquilo que está codificado. E aí você consegue se adequar mais ao que a sociedade quer. Então, gente, vamos sair um pouquinho dessa caixinha que a gente está, para vocês terem uma visão mais aberta. Tem coisas que eu vou falar aqui, vocês vão dizer, ela está louca, ela está maluca. Né? Não foi nada disso que eu aprendi. Eu vim aqui quebrar 2 objeções que vocês têm. Existe, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Existe blindagem patrimonial quando a gente fala de planejamento sucessório? Não. Mas eu vim aqui trazer para vocês que sim.
Existe blindagem patrimonial quando eu falo de planejamento internacional. Quando eu estou lidando com outras jurisdições, quando eu estou constituindo uma offshore minha, por exemplo, no Panamá, e estou instituindo sobre ela um trust irrevogável, por exemplo, eu consigo entregar para o meu cliente uma blindagem patrimonial. Por que eu consigo entregar? Porque qualquer decisão de qualquer juiz, dele ali, está aqui do lado, posso nem falar o nome, porque agora, né, liberdade de expressão no Brasil a gente quase que não tem, mas vocês sabem de que eu estou falando, está aqui pertinho em Brasília. Ele pode dar a decisão que for. Vai chegar lá no Panamá, o juiz do Panamá, para mim isso aqui é um papel podre, eu não tenho como executar isso. O que foi constituído aqui, meu corpo, minhas regras, meu país, minhas regras. No Panamá, a lei é outra. No Panamá, tudo foi constituído adequadamente. E o meu cliente não praticou crime, não, porque ele declarou. Se o meu cliente é residente fiscal no Brasil, ele declara no imposto de renda que ele possui uma offshore no Panamá. Ele declara que ele constituiu um trust também. Não tem nenhuma ilegalidade, não tem nenhum crime aqui. Mas ele constituiu no momento correto. E por mais que tenha uma decisão judicial de um juiz, de um magistrado no Brasil, aquilo pode ir por carta rogatória e vai chegar lá e não vai conseguir executar. Então, eu consegui entregar para o meu cliente a blindagem que ele tanto precisava. Mas é óbvio que eu tenho que dizer para ele que isso pode ter um custo no futuro, porque vai ficar a Justiça do Brasil brigando com a Justiça do Panamá, pode ser que não chegue a lugar nenhum. Então, a blindagem, ela existe. No Brasil, não. Eu vou construir uma hold, vou botar os bens do meu cliente lá dentro, meu cliente está com dívida até o último fio de cabelo. Fraude de execução, fraude contra credores, desconsideração da personalidade jurídica. Eu não tenho blindagem patrimonial constituindo hold para o meu cliente no Brasil. Mas, se eu tiver uma estrutura internacional, inclusive irrevogável, ou uma fundação, ou um trust, eu consegui entregar a blindagem para o meu cliente. E outra objeção que vocês têm, e que eu tenho, porque eu, sinceramente, tem certas coisas que eu não concordo no Brasil, e essa é uma delas. Brasileiro não tem autonomia privada da vontade sobre 100% do seu patrimônio. O brasileiro, ele acha que ele é dono daquilo ali. Ele não é. Desculpa te dizer. Eu tenho 3 filhos. Se eu quiser amanhã vender tudo, torrar, viver a vida doidado, gastar tudo, viajar, se for me ver em Dubai, em Miami, sei lá onde, eu posso. Agora, se eu quiser pegar grande parte do meu patrimônio, 100%, 90%, 80% do meu patrimônio, e destinar ao meu filho mais velho, por exemplo, o Vitor, eu não posso. Tem aqui o que a gente chama de legítima. Rodrigo Mazei ontem falou da indisponível. Agora eu não posso mais falar legítima, porque ele diz que agora é indisponível. Na lei está legítima, na doutrina está legítima, né? Mas ele enfiou isso na nossa cabeça, então, sempre que eu falar legítima, eu vou lembrar do Mazei. Nós temos a tal da indisponível. Então, será que essa legítima, essa indisponível, essa herança forçada que existe no Brasil, ela está protegendo realmente a família? Porque quem defende ela diz que ela protege a família, o patrimônio familiar. Mas qual família? A família de 1970, 80 ou a família de 2024? A família de 2024 ela está muito diferente. E aí, será que a legítima se justifica em dias atuais? Será que faz sentido quem trabalhou, quem suou, ou quem recebeu de herança um patrimônio? Está no meu nome. Eu não tenho liberdade patrimonial de testar 100%, 80%, 90% para quem eu quiser? No Brasil, eu não tenho. E, pelo visto, pela reforma do Código Civil, eu vou continuar não tendo. Mas, em outra jurisdição, eu tenho. Então, mesmo que o meu cliente seja brasileiro, residente fiscal no Brasil, ele pode fazer o planejamento sucessório dele em outro país? Ele pode. Pode ter discussão judicial? Pode. Por exemplo, se eu fizer, aqui eu coloquei um exemplo para vocês, um trust irrevogável no Panamá. Pronto. E aí, ele vai burlar a legítima no Brasil? Sim, ele vai burlar, ele vai fraudar. Só que não vai ter ninguém que vai fazer cancelar esse trust lá no Panamá. O que pode acontecer é que, se ele tiver algum patrimônio no Brasil ainda em nome dele, aí o juiz aqui brasileiro vai mandar compensar pelo que já foi feito lá fora. Mas nenhuma decisão judicial aqui vai poder ser executada lá. Por mais que o judiciário daqui queira, porque são jurisdições diferentes. Então, eu consegui entregar aquela autonomia privada da vontade que o meu cliente tanto quer, mas que no Brasil ele não pode ter.
Porque no Brasil o Estado intervém o tempo inteiro na nossa vida, inclusive no nosso patrimônio. Eu achava que já seria a hora, nessa reforma do Código Civil, ser levantadas essas questões. Mas nós temos ainda uma cultura romano-germânica de que a família acima de tudo. Eu também, eu sou muito família, eu tenho 3 filhos pequenos, tenho marido. E é óbvio, e aí é o de cada um. É óbvio que eu, hoje, na condição que eu tenho, eu deixaria tudo igual para todos eles. Não tem distinção nenhuma. Mas amanhã ou depois, um me abandona afetivamente. Vai fazer intercâmbio na Austrália, conhece uma louca, casa na comunhão universal de bens, sei lá o quê, e não me liga nem para dar o Dia das Mães. Mãe, estou aqui, estou vivo. Desaparece. Esse aí vai ser um deitado, como diz Conrado Paulino, e parafraseando meu mestre, deitado eternamente num berço esplêndido. Faça o que houver, haja o que houver, aquele filho vai ter aquele quinhão daquela legítima, daquela indisponível, garantido para ele. E será que isso é justo? Será que é o Estado que está dizendo o que é justo ou o que não é dentro da minha família? Ou sou eu, com o patrimônio que eu angariei? E aí, gente, por isso que eu faço essas reflexões antes, para a gente sair um pouquinho da nossa caixinha e pensar também um pouco com a cabeça do meu cliente. Muitas vezes o meu cliente quer fazer tudo igual, outras vezes não, e ele se justifica. E quem sou eu para julgar qual é a justificativa dele? Se eu tenho opções lá fora de fazer, vamos fazer. Só que eu tenho que dizer para ele, olha, isso pode gerar uma discussão judicial lá na frente, aqui no Brasil e lá na outra jurisdição. E pode ser processos intermináveis, que não vão conseguir ser executados de maneira nenhuma. Tem cliente que fala assim, tudo bem, depois que eu estiver morto, eles que discutam o que eles quiserem. E aí vão ficar discutindo tanto que o custo daquele processo vai acabar sendo consumido por todo o patrimônio. O problema é deles. Eu fiz a minha parte. A minha garantia, a minha vontade é essa. Então, a gente precisa sair um pouquinho da nossa caixinha aqui no Brasil e pensar com uma cabeça internacional também, porque tem essa possibilidade. Tá? Então, quando é interessante ter uma estrutura internacional para esse cliente? Muitas vezes as famílias já estão internacionalizadas, já moram lá fora, mas não deram saída fiscal aqui, por exemplo, ou ficam lá e ficam aqui. Membros familiares de outras nacionalidades, né? Quantos de vocês não têm clientes, por exemplo, que o filho um está na Austrália, ou está na Inglaterra, ou está no Canadá, e não pretendem nem voltar para o Brasil? Né? Clientes que têm imóveis, que têm bens em outros países. Né? Eu não sei aqui em Goiânia, em Goiás, mas no Rio de Janeiro, pelo menos, carioca ama, ama comprar imóvel em Miami e Orlando. Teve o boom imobiliário, saíram comprando um monte de imóvel em Orlando e Miami. Só que fizeram da maneira errada, porque compraram tudo na pessoa física. E se a gente acha que a tributação no Brasil é cara com 8% de TCMD, que vai aumentar, com certeza vai, lá nos Estados Unidos é 40%. E aí o imóvel na pessoa física lá, o que vai acontecer se esse indivíduo morrer? O inventário lá é 40%, mais advogado, mais isso, mais aquilo. Por isso que lá, basicamente, quando você adquire um imóvel, já é cultural deles, você já adquire em nome da pessoa jurídica. Lá a gente chama de LLC. É como se fosse a nossa limitada aqui no Brasil. Você constitui uma LLC, a própria LLC adquire o imóvel. E ali, sobre aquilo, você contrata um trust, um mini trust, uma joint tenancy, e quando houver o falecimento, aquele bem ali, aquela cota societária, aquela participação societária vai ser transmitida. Já existe essa cultura do planejamento sucessório. Então, gente, muitas vezes, para ter mais proteção patrimonial, para segurança, muitos clientes me procuram para a constituição de offshore, para uma questão de segurança, não segurança patrimonial, não, também, mas principalmente para a segurança dele, família dele. São pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto. Hoje em dia, se você colocar meu nome, o nome de qualquer um aqui, você coloca no Google, você vai saber quantas empresas aquela pessoa tem, quais são os CNPJs, qual é o capital social da empresa. Se você quiser pesquisar um pouco mais, você vai na junta comercial daquele estado que a empresa está sediada e pega lá o contrato social e todas as alterações do contrato social. Você sabe tudo o que aconteceu naquela empresa. E o bandido, eu moro no Rio de Janeiro. E você acha que o bandido não está fazendo isso também? Tem clientes meus que, apesar de morarem no Rio de Janeiro, tem carro blindado, tudo, 10 seguranças dentro de casa, mas eles têm medo, não com eles, às vezes com o filho, com a esposa, com o marido, com o que vai acontecer com os outros. Então, por que eu vou ter empresas no meu nome aqui no Brasil, se eu posso ter uma estrutura offshore em outro país, num paraíso fiscal,
que ninguém vai conceder nenhum ato constitutivo daquela companhia para quem quer que seja. E aí eu consigo o meu sigilo. No máximo, o que vai ter, se fizer um cisbajude, por exemplo, né? Cisbajude não, infojude, né? A quebra do sigilo fiscal. Se fizer um infojude, é saber que aquele brasileiro tem uma offshore e qual é a participação societária dele. Agora, os atos constitutivos, o que tem dentro da empresa, isso não vai ter acesso. Então, muitas vezes, é segurança do indivíduo que eles procuram internacionalizar esse patrimônio. E, muitas vezes, são questões ligadas aos bens mesmo. Nós temos jurisdições especializadas em determinados bens. Embarcações, por exemplo, jurisdição de Malta, BVI, né? Por exemplo, jurisdições especializadas em obras de arte. Lá no Rio tem muitos clientes que têm milhões em obras de arte. Como é que vai ficar o inventário disso aí? Como é que vai ficar a sucessão disso daí? A Suíça é uma jurisdição especializada em obras de arte. Então, dependendo do bem, a gente pode constituir naquela jurisdição especializada naquele tipo de bem. Isso aqui, gente, é uma notícia que saiu essa semana, acho que foi anteontem, inclusive eu incluí no slide. Valor Invest. Mais de 800 mil brasileiros têm 1,1 trilhão de bens no exterior. E vocês estão achando que vocês não têm cliente para oferecer planejamento internacional. Será que esse 1,1 trilhão que está no exterior, que é de brasileiro, residente fiscal no Brasil, a Receita Federal tem acesso a essa informação, será que tem planejamento sucessório? Será que esse dinheiro está numa conta da pessoa física? Será que ele já constituiu a offshore dele? Será que precisa mexer em alguma coisa? Está aí os clientes de vocês, tá? Porque tem mercado. Se até Dold conseguiu ter cliente, qualquer um de vocês consegue. Amém. E, gente, como é que eu escolho a jurisdição, né? Tem um mundo inteiro para a gente explorar. Muitas vezes a gente escolhe a jurisdição para fixar uma estrutura internacional para o nosso cliente. Muitas vezes a gente tem que levar em consideração o fuso horário, né? Não adianta eu ter lá alguma coisa na Nova Zelândia, porque o e-mail que eu mandar aqui, o advisor só vai responder ele 24 horas depois, enquanto aqui é dia, lá é noite. Então, às vezes, isso inviabiliza. Eu quero fazer uma videoconferência, eu quero ligar no telefone, eu quero falar. Tem um delay muito grande. Então, o fuso horário importa. A língua, muitas vezes, o nosso cliente se sente mais à vontade em países que falam português ou que falam espanhol, países latinos mais parecidos conosco, eles se sentem mais à vontade. Porque o meu trabalho ele é inicial, de montar essa estrutura, de ver qual é a melhor forma de proteger aquela família. Só que depois ele vai dar continuidade, igual aqui no Brasil. Você monta a hold para o cliente, integraliza os imóveis. Depois ele não tem que dar continuidade com a contabilidade ali, mês a mês, ano a ano? É a mesma coisa uma estrutura internacional, uma offshore lá fora. Vai ter o advisor, vai ter o agente residente. Que foi? Ah, então tá bom. E aí, gente, muitas vezes a questão do fuso horário, da língua, e também qual é o direito que aquele país segue. Se ele tem, né, se ele segue a common law, aí você sabe que vai ter uma liberdade testamentária maior, né, vai ter mais familiaridade com os conceitos de trust, que a gente brasileiro a gente não tem tanto, o legislador brasileiro quer legislar sobre algo, sobre o instituto que não tem no Brasil, né? Ou aquelas jurisdições romanos-germânicas que vão ser mais parecidas com a nossa. Aí vai ter a herança forçada. O que a gente chama de legítima lá fora se chama de forced, como é que fala? Forced heirship. Ó, que chique, bem. Pois é. E aí essa herança forçada, será que vale a pena ter ou não? E aí você tem que avaliar essas questões, tá? Muitas vezes, os países romanos germânicos vão ter estranheza com o Instituto Trust, que eu vou explicar para vocês, é que ele é tão rico. Então, as jurisdições mais utilizadas, as queridinhas dos brasileiros hoje, é BVI, Ilhas Virgens Britânicas, principalmente pelo custo-benefício que ela tem. Hoje é uma das mais baratas, vamos dizer assim, que a gente trabalha. Tá? Ilhas Cayman, Bermudas, Bahamas, Panamá. Está tudo ali no Caribe. Tudo lugar feio para caramba para a gente ir, passear. Está tudo ali. São as jurisdições queridas dos brasileiros para a gente poder constituir essas estruturas. Tá? E já entrando nas estruturas, para vocês terem uma noção do que são, né? Primeiro, a offshore. O que é uma offshore? Nada mais é do que uma companhia em outro país. Eu estou constituindo uma empresa num outro país, numa outra jurisdição fora do Brasil. Então, eu tenho
uma offshore, tá? Qualquer bem pode ser integralizado nela. Bens móveis, bens imóveis, dinheiro, cotas societárias de empresa brasileira. Sabe aquela holding imobiliária que você fez para o seu cliente, que você colocou todos os imóveis ali para ter uma eficiência tributária na locação, na compra e venda do imóvel? Ao invés de você fazer o planejamento sucessório aqui, doando as cotas aqui, você pega, constitui uma offshore e essa offshore passa a ser sócia da holding aqui no Brasil. E aí você faz o planejamento sucessório lá fora, dentro da offshore. Por exemplo, constituindo um trust acima dela. Tá? Então, existem, né, vários modelos e várias formas da gente fazer essa constituição. Muitas vezes, a offshore ela é simplesmente para planejamento sucessório, outras para investimentos, para negócios, atividades operacionais, econômicas, e elas se fazem presente. Offshore, gente, não é ilícito. Não existe ilicitude nenhuma. Brasileiro ouve offshore, lembra da Lava Jato, lembra de lavagem de dinheiro, né? Infelizmente, passou a ser conhecida para muitos brasileiros nesses momentos ruins, mas não há ilicitude nenhuma. A ilicitude é, se eu tenho minha residência fiscal no Brasil, eu devo continência ao Brasil quanto aos meus tributos. É na Receita Federal que eu vou fazer, né, os meus ajustes anuais ali de imposto de renda. Então, se eu sou residente fiscal no Brasil e eu tenho uma offshore em qualquer país do mundo, eu preciso declarar no imposto de renda que eu tenho participação societária nessa offshore. O ilícito é eu não declarar. Eu declarar, recolher o imposto, está tudo certo, está tudo lindo. Tá? E aí tem alguns aspectos da offshore, não vale a pena que eu, né, falar novamente. Como é que eu começo? Começa pelo básico. Às vezes, vocês querem começar planejamento patrimonial e sucessório no Brasil mesmo, vocês já estão pensando em estruturar a empresa, rever os contratos sociais, faz uma hold de participações, uma hold imobiliária, uma hold para os veículos. Vocês já querem partir para o grande. Comecem no pequeno até vocês terem familiaridade. Comecem nos instrumentos pequenos. E lá fora também. Muitas vezes, uma porta de entrada de uma conversa com um cliente seu é: já pensou em ter uma conta no exterior? Já pensou em diversificar os seus investimentos? Já pensou em ter seu dinheiro em dólar, em euro, em franco suíço, numa moeda mais forte, com uma economia mais estável? Ou você quer continuar essa bagunça aqui do Brasil? O que será de nós daqui a 1 ano, 2, 3, 10, quando a reforma tributária estiver completamente implementada? Olha o Jefferson Valentim ali olhando. Estão dizendo que a reforma tributária vai simplificar. Tudo que eu ouvi ontem, sinceramente, deu um nó maior ainda na minha cabeça. Se aquilo é simplificação, imagina, né? Só sei que o tributo vai aumentar. Isso aí é certo. Então, comece oferecendo. Que tal abrir uma conta no exterior? E aí, ao invés de você abrir uma conta no exterior para o seu cliente, auxiliar, ele não precisa ir lá, não, gente. Ele não precisa pegar o aviso. Se ele quiser, ótimo. Quiser levar você, melhor ainda. Mas dá para fazer tudo online. Você tem os agentes residentes, você tem os advisors, eles vão te auxiliar e você vai fazer tudo online. Seu cliente assina o papel aqui, manda para lá e está aberta a conta. Ao invés dele ter essa conta na pessoa física, que tal ele ter dentro de uma offshore que vai trazer mais proteção para ele e você consegue fazer planejamento sucessório ali dentro ainda, né? Aí muitos perguntam: mas por que eu vou ter uma conta bancária no exterior dentro de uma offshore? O negócio não está indo. Para onde? Numa offshore? Olha lá, não vai. Eu estou apertando. Passa aí para mim daí de dentro. Aí, foi. Por que eu vou ter uma offshore na pessoa jurídica, o meu dinheiro, meus investimentos financeiros dentro de uma offshore na pessoa jurídica, se eu posso ter na física? Primeiro, proteção patrimonial. E segundo, que conforme a nossa nova lei 14.754, que foi recém-aprovada de presente de Natal para os brasileiros, que passou a valer dia 1º de janeiro de 2024, né, a tributação mudou um pouquinho e eu vou passar, né, muito rapidamente sobre ela para vocês entenderem. Mas, por exemplo, se eu tenho meu investimento financeiro na pessoa física, eu vou ser tributado em 15% sobre os rendimentos apurados 1 a 1. Eu vou ter que fazer a variação cambial no dia que eu resgatei aquele dinheiro, no dia que aquilo ali me rendeu, quando aquele juros foi apurado. E aí eu vou ter que ter um controle 1 a 1, quase que diário, dependendo de qual investimento financeiro que o seu cliente tenha. E aí tributa 15%, agora uma vez ao ano, no ano seguinte. Tá? Só que se tiver na pessoa jurídica, dentro de uma offshore,
eu posso conseguir ter alguns benefícios, dentre eles, poder deduzir despesas. Porque na offshore, por exemplo, opaca, eu vou explicar isso para vocês mais adiante, como é que é a tributação? Agora, se o meu cliente, residente fiscal no Brasil, tem uma offshore controlada por ele no exterior, num paraíso fiscal, e ele opta por ela ser opaca, ele vai ser tributado aqui, quando ele declarar o imposto de renda dele, em 15% sobre o lucro da offshore. Não importa se eu vou distribuir ou não esse lucro para a pessoa física aqui no Brasil. O que importa é, offshore teve lucro? Qual foi o lucro? 15% em cima. Só que como é que a gente apura lucro de uma empresa? Balanço patrimonial, contabilidade. Mais uma vez, jurídico e contábil tem que andar juntinho ali. Tem o seu contador de estimação. E agora nasce um novo mercado para os contadores, inclusive para as estruturas internacionais. Porque aí essas offshores opacas, que são controladas por brasileiros, vão ter que ter uma contabilidade conforme os ditames legais, as normas de contabilidade brasileira. E aí nasce um novo nicho para se trabalhar dentro da contabilidade. Tá? Então, eu ter o meu investimento financeiro dentro de uma offshore ainda é mais vantagem do que eu ter diretamente na pessoa física. Tá? E também... Ai, não está passando. Passa para mim. Passador aqui. Passa aí, Laura. Obrigada. E também tem aquilo que a gente faz, né, muitas vezes, que dentro da offshore não vai ter só ativo financeiro, pode ter participação societária, inclusive de empresas brasileiras. Meu cliente tem empresas operacionais. Eu construo uma hold de participações para gerenciar isso, e sobre essa hold de participações tem uma offshore. CPF do meu cliente não aparece nas operacionais, não aparece na hold de participações. CPF do meu cliente aparece só lá na offshore, que está lá na outra jurisdição, com muito mais segurança do que aqui no Brasil. Tá? As holds imobiliárias, a mesma coisa. E aí você faz a estruturação e o planejamento sucessório lá fora, tá? Com mais liberdade. Aqui, ficou embaçado, né? Aqui é uma... Como é que é a carinha de uma offshore? Como é que é o contrato social aqui no Brasil registrado na junta? Cada estado não tem uma capinha que recebe? Então, aqui eu trouxe para vocês uma capinha de BVI, tá? Que é o Memorandum and Articles of Association, e aí vem o nome da empresa, tá? Então, em BVI, se abrir uma offshore, vai ter uma capinha como essa, e lá dentro vem todas as cláusulas aí, para que vocês, quando baterem o olho nisso e algum cliente enviar, vocês já sabem o que é. Fundações também são outras estruturas internacionais muito importantes, que pode ser que faça sentido para o seu cliente. Né? E as fundações privadas estrangeiras são completamente diferentes das nossas fundações aqui no Brasil. Tá? Eu posso ter uma fundação de direito privado que nada mais é do que uma pessoa jurídica, ela tem personalidade jurídica, ao contrário do trust, que não tem, eu vou falar para vocês. Tá? E ela tem por finalidade adquirir um patrimônio, administrar aquele patrimônio, tá? E conservar aquele patrimônio de acordo com a finalidade que aquela fundação foi, então, constituída. E ela não pode ter fins lucrativos. Tá? Ela é de natureza fiduciária e ela pode, inclusive, ter prazo indeterminado. Ao contrário do trust, que eu vou explicar para vocês, que é determinado. Então, eu posso ter uma fundação TEDOLD, por exemplo, em Liechtenstein. Né? Liechtenstein, sabe onde é que fica? Né? É um principado de Liechtenstein, ele fica ali entre a Suíça e a Áustria. Eu tive o prazer de 2 anos atrás ir lá. Gente, em 20 minutos de carro, tu já atravessou Liechtenstein, entendeu? O negócio é rápido. Se você não prestar atenção, tu já passou por ele. Em 2 horas eu estava na Suíça, 2h25 eu estava na Áustria e 2h28 eu já estava em Liechtenstein. Então, é bem pequenininho. E lá foi quando começou essas questões das fundações privadas. Né? Então, lá é uma das jurisdições que a gente prefere, né? Tem Panamá também, Luxemburgo, para a criação dessas fundações. Tá? E qual é a diferença, então, de uma fundação para uma offshore, uma sociedade? Na fundação, você tem beneficiários, na sociedade, você tem acionistas. O controle na fundação é criado um conselho fundador para controlar aquilo ali. E esse conselho fundador pode ser o patriarca, a matriarca, o casal, né? O seu cliente, junto com outros familiares, caso ele queira. Tá? Inclusive, deixar nomeado que, na falta dele, quem assume. E aí pode ser composto por vários membros, inclusive da família, ali naquele conselho. Tá? O controle numa offshore é pelos acionistas. A finalidade
de uma fundação é a proteção daquele patrimônio, e ela não pode ter fins lucrativos. A finalidade de uma sociedade, ela é comercial, por óbvio, ela tem fins lucrativos, né? Particularidade de algumas jurisdições, para que vocês entendam. Por exemplo, Liechtenstein, Panamá, não tem essa história de herança forçada, legítima. Não tem isso lá, né? Por exemplo, em Liechtenstein, você tem um prazo de 2 anos para os herdeiros questionarem transferências para as fundações que ocorreram. Após 2 anos, aquilo passa a ser inquestionável, pouco importando qual é a lei sucessória de domicílio daquele fundador. Tá? No Panamá, nas Ilhas Seychelles, mesma coisa. As leis sucessórias do domicílio do fundador, elas não são oponíveis contra essas fundações. Tá? Lá a gente não tem que falar da herança necessária. Entrando agora no terceiro instrumento e último, óbvio que tem outros, mas numa palestra que me deram 40 minutos não tem como eu falar. Vou extrapolar meu tempo, já estou avisando, tá? O negócio vai tocar ali. O trust. O que é o trust? Vocês conhecem o trust? Alguém já viu um contrato de trust? Fazem ideia do que seja? Mas estão falando por aí, não estão, que o Brasil vai tributar trust? Vocês ouviram falar isso também? Pois é, porque é um instrumento riquíssimo de planejamento sucessório, e aí, cadê ele? Nem está aqui, ainda bem que não está. Aí vem o fisco com o olho grande, tudo quer tributar, tudo. Vocês viram que o brasileiro tem 1,1 trilhão de bens no exterior? Você acha que a Receita Federal cria essas leis para quê? E ainda falam que tem que fazer offshore transparente. Por que eles querem transparente? Vou chegar nesse assunto também, só para não pular. Mas o trust, ele é uma figura fiduciária, tá? Em que ele vai estar presente nos países da common law. Ele é incompatível com o nosso sistema, ele é incompatível com a civil law. Por que ele é incompatível? Porque no trust você tem uma divisão, né, de propriedade formal e substancial. Algo que, para nós brasileiros, no nosso direito civil, é inconcebível. Como é que é um trust no fim das contas? Né? É uma obrigação de equity. E eu vou fazer o quê no trust? Aqui tem a figura. É um triângulo. Eu tenho uma relação triangular. Meu cliente, dono do patrimônio, o cheio da grana, o que ele faz? Ele vai ser o settlor, ele vai ser o instituidor. Ele vai pegar o patrimônio dele, ele vai constituir um trust. Dentro desse trust, ele vai transferir o patrimônio dele para o trustee, que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E esse trustee vai administrar esse patrimônio, conforme as vontades dele, conforme aquilo que ele pode, inclusive, colocar no instrumento de trust e na letter of wishes, na carta de desejos dele. Aquilo ali vai dar o norte para o trustee até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. E aí esse trustee vai administrar esse patrimônio em prol de quem? Dos beneficiários que vão estar nomeados. Quem pode ser beneficiário? O meu próprio cliente que instituiu, enquanto ele for vivo, o marido, a esposa, o casal, os filhos, depois dos filhos, os netos, depois dos netos, os bisnetos. E esse trust pode ir de geração a geração. E ali fica tudo instrumentalizado dentro desse contrato. Tá? E aqui, ó, só mais uma figura para vocês entenderem. Tá? O meu cliente é o settlor. Ele vai constituir o trust. Dentro desse trust, ele transfere o patrimônio dele para o trustee. Transfere mesmo, tá? Sob uma relação de fidúcia, de confiança. E esse trustee vai ficar responsável por administrar, gerir. Por exemplo, tem uma offshore. Eu quero que, enquanto eu for vivo, 100% dos lucros dessa offshore vai ser distribuídos para mim, ok? Ok. E se eu falecer? Se eu falecer, aí eu quero que você distribua em tal proporção para cada filho. Mas eu não quero. Meus filhos são menores, ou meus filhos ainda têm muito que viver pela frente. Eu não quero que 100% dos lucros da offshore sejam distribuídos todo ano para eles, mesmo que sejam em percentuais iguais. O que eu faço? Olha, nos primeiros 5 anos depois que eu falecer, você só distribui 20%, ok? Depois 30% e vai aumentando gradativamente. Enquanto meu filho estiver em idade escolar, aquele dinheiro ali que você, trustee, está administrando, vai ser voltado para os estudos do meu filho. Quando meu filho completar 25 anos, eu quero que você compre um carro assim, assim para ele. E aí eu vou descrever tudo que eu quero que o trustee faça dentro daquele contrato. Ou seja, eu posso perder ou não a gerência sobre esse patrimônio. Tá? Aqui vem o conceito de trust, na nossa lei. E aí, só para vocês entenderem um pouco melhor,
E eu gosto de fazer esse comparativo. Como a gente não tem nenhuma figura próxima, o que chega mais próximo da gente é o fideicomisso, que eu acho um instituto riquíssimo no direito brasileiro. Só que ele caiu, né, em desuso, não, ele nunca nem foi usado. Porque no nosso Código Civil atual, o fideicomisso ele está destinado apenas à prole eventual. Vocês sabem o que é fideicomisso? Não é doença, não, gente. O nome é feio. Igual codicilo, né? Cada nome horroroso que a gente tem em sucessões. Fideicomisso é o quê? Eu tenho... meus filhos não estão em idade de me dar netos, pelo amor de Deus. Mas vamos supor que eu queira pegar um apartamento que eu tenho e deixar para o meu neto, que ainda não foi concebido, filho do meu filho. Aí eu vou fazer um testamento, dentro desse testamento eu vou deixar um fideicomisso em que eu vou destinar, eu quero que esse imóvel vá para o meu neto, só que o meu neto ainda não foi concebido. Enquanto ele não é concebido, quem vai ficar na administração desse bem, na gestão, guardando esse bem, vai ser o meu filho. Meu filho fica ali gerindo na confiança. No dia que esse meu neto vier a ser concebido, aí sim vai haver a transferência. E se meu neto nunca for concebido, não nascer, não vai existir, meu filho não quer ter filho, o que vai acontecer? Aí a propriedade vai ser fixada lá no meu filho. Esse que é o fideicomisso que existe no Brasil. Só que ele só se destina à prole eventual. Imagina se eu tivesse o fideicomisso, e essa é uma das propostas da reforma do Código Civil, para ele abranger irrestritamente. Bom, eu quero deixar um bem para o meu neto. Meu neto é vivo, sim, tá? Só que, enquanto isso, enquanto ele não atinge a maioridade, enquanto ele não completa 30 anos, enquanto ele não se casa, eu quero, por exemplo, que o meu filho fique administrando. Hoje a gente faz isso no Brasil com o Instituto do Usufruto, muitas vezes, né? Só que, quando o fideicomisso ampliar aqui no Brasil, aí a gente vai ter mais oportunidades e mais um serviço para oferecer para os nossos clientes de qualidade com planejamento sucessório. Mas, assim, mal comparando, gente, é mal comparando mesmo, né? Para a gente entender um pouquinho o que é o trust. É basicamente o que seria o nosso fideicomisso. Só que eu realmente transfiro para o trustee e o trustee vai ter que ficar administrando aqueles bens para aqueles beneficiários, que muitas vezes, quando a gente faz planejamento sucessório, a gente deixa para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para as gerações seguintes. O trust ele pode ser revogável ou irrevogável. E aí há uma preferência do brasileiro pelo revogável, porque o brasileiro quer ter controle, né? O que é revogável? Revogável é quando o settlor, o instituidor, quem instituiu, quem criou o trust, ele continua com o controle sobre aqueles bens, tá? E aí, apesar de ter transferido para o trustee, ele continua com as rédeas do negócio. Mas, para o trust ser revogável, tem que estar expresso no instrumento do trust. Se não tiver expresso, por sua natureza, o trust ele é irrevogável. Transferir está transferido. Eu não tenho como voltar atrás, tá? E esse irrevogável é o que gera uma blindagem maior, porque, afinal de contas, já houve o negócio, já houve a transferência, o meu cliente não tem mais qualquer gerência sobre aquele patrimônio, tá? E, gente, qual é o casamento perfeito dentro do planejamento internacional, né? Eu, por exemplo, posso mesclar a constituição de uma offshore. Vamos pensar aqui num cliente que tem imóveis. Tem imóvel lá em Miami, lá, os carioca. Tem imóvel em Miami e tem os imóveis no Brasil. Aí, o que eu vou fazer? O imóvel de Miami vai estar dentro de uma LLC. Os imóveis do Brasil vão estar dentro de uma holding imobiliária, por N questões, proteção patrimonial, tributária, eficiência tributária, beleza. Acima dessa holding brasileira e acima dessa LLC nos Estados Unidos, vai ter uma ou duas offshores. Vai depender da questão. Ah, meu cliente também tem empresas operacionais, que ele desenvolve atividade econômica. Eu posso ter uma holding de participações, tá? E aí, acima dessa holding de participações, eu vou ter uma offshore, lá em outra jurisdição. E sobre essa offshore, a gente vai ter o trust. O trust vai ficar responsável pelo quê? Pela minha blindagem, pela administração dos bens e pelo meu planejamento sucessório. Já está todo definido ali dentro daquele trust, tá? Tem também a figura do mini trust. Muitas vezes a gente apresenta para o cliente e o cliente acha caro. Ah, quanto que é, Tedold? Vocês têm noção de quanto que é? Por exemplo, BVI, que é a queridinha dos brasileiros. Para eu constituir uma offshore em BVI, não estou falando dos meus honorários. Estou falando das taxas. Quando a gente abre uma holding no Brasil, a gente tem que pagar junta comercial, alvará na prefeitura, tudo isso são taxas.
Lá fora tem as FIIs, que a gente chama. Em BVI, somando todas as FIIs numa constituição de uma offshore, dá mais ou menos 2.500 a 3.000 dólares para constituir e o mesmo valor, mais ou menos, para você manter ano a ano. Tá? Vai ter que ter o acompanhamento ali. E um trust para você constituir em BVI, por exemplo, dá numa média de 10.000 dólares. Vai depender do patrimônio ali envolvido, quanto dinheiro está indo, tem tudo isso. Mas uma média para quem está começando, 10.000 dólares. Tá? E também, para constituir, 10.000 dólares ano a ano. Às vezes, o cliente, na primeira tacada, ele não quer. Ele acha que não faz muito sentido. Ou ele achou caro, ou ele não tem tanta confiança assim. E aí a gente contrata o mini trust dentro da própria offshore. O que é isso? É uma estrutura mais enxuta, tá? As atribuições do trustee vão estar reduzidas. Não vai ter essa história, olha, eu quero que pague a escola do meu filho, eu quero que compre um imóvel assim, eu quero que faça isso, eu quero que recolha o aluguel. Não. É simplesmente faleci, acontecer alguma coisa comigo, a minha participação societária na offshore vai ser transmitida para o meu filho. Ponto. Ele é pontual, nesse sentido, tá? E aí é uma cláusula, é um contrato de mini trust que você faz, bem mais enxuto, ele só dura uma geração. Não posso ficar ali 150 anos, do filho vai para o neto, do neto vai... Aí o filho depois que contrate outro. Tá? Então, tem essa figura que aí aquela offshore com mini trust, ao invés de custar 3.000 dólares, vai custar 3.500, 4.000 dólares por ano. Né? Tem um aumento, mas não é tão significativo. Tá? E aí o cliente tem uma tranquilidade maior. E tem a Joint Tenancy, não sei se vocês já ouviram falar, JTWRS, é o quê? A Joint Tenancy, muitas vezes, quando você abre uma conta bancária no exterior, na pessoa física, né, o próprio gerente fala, você quer uma conta Joint Tenancy? O que quer dizer isso? Todo mundo que for titular daquele bem vai estar em condomínio. Tá? Quando 2 ou mais titulares de um ativo são proprietários de 100% daqueles bens que estão ali. Tá? Então, você é dono do todo. Se um falece, tem 3 pessoas, dona do todo, joint tenants. Se um falece, os outros 2 continuarão dono do todo. Eu já vou terminar. Vocês não querem debater nada, não, né? Tá. Estou terminando. Tá bom. Manda no Instagram, que eu respondo. Tá? E aí, gente, com a morte de qualquer tenant, que a gente chama, né, vai haver a consolidação dos demais condôminos. Mas existem alguns riscos na joint tenancy. Então, entre oferecer ao cliente um mini trust e uma joint tenancy, prefira um mini trust. Porque a joint tenancy, como todos são donos de tudo, há ali, por exemplo, eu tenho uma conta bancária com joint tenancy. Se o meu filho, que tem acesso, chegar lá e resolver sacar tudo, sacou. Ele também é dono de tudo, ele também pode. Já no trust, a gente não tem isso. Tá? Então, tem alguns riscos ali envolvidos que, às vezes, o gerente do banco, o agente financeiro, né, não diz para o cliente esses possíveis riscos. Foi. Aí, agora, eu vou passar, gente, eu vou passar mesmo. Me desculpem os tributaristas, eu não sou tributarista, passo longe. Mas, como eu atendo clientes que vou precisar de uma estrutura internacional, eu preciso entender. E vocês que são familiaristas também precisam entender. Vocês não precisam gostar disso, não, que é um inferno esse trem. Mas a gente tem que entender, pelo menos, o básico para instruir o nosso cliente. Tá? A Lei 14.754, ela veio no finalzinho de 2023, tá? Passou a valer dia 1º de janeiro de 2024. E o que ela trouxe? Né? Ela dispõe sobre as aplicações financeiras, os investimentos financeiros, as entidades controladas, as offshores e os trusts. Então, se o meu cliente tem alguma coisa no exterior, eu vou precisar olhar para essa lei a partir de agora em questões tributárias. Como é que era antes e como é que ficou? Muita gente critica essa lei e eu vejo vários pontos positivos nela, né? Apesar de que no Brasil é difícil, mas tem pontos positivos nela. Como é que era antes? Bom, se eu tinha uma offshore, e não é ilegalidade nenhuma nisso, eu declarava no meu imposto de renda, e quando eu fizesse a distribuição do lucro dessa offshore, eu era tributado em imposto de renda. Todo mês. Se eu fizesse distribuição de lucro todo mês, no mês seguinte eu era tributado. Imposto de renda carnê-leão, até 27,5%, alíquota progressiva. E se eu tivesse, por exemplo, investimentos financeiros na minha pessoa física no exterior, como é que eu era tributado? Sobre aqueles juros, sobre aqueles rendimentos, eu tinha que apurar o ganho de capital.
e eu era tributado de 15% a 22,5% sobre esse ganho de capital. A variação cambial, meu dinheiro está lá em dólar, está lá em euro. E eu estou aqui declarando no Brasil que está tudo em real. Eu tinha que fazer a variação cambial. A variação cambial não era tributada. Agora passa a ser tributada. Tá? Como é que ficou agora, depois, né, dessa lei? Bom, a alíquota agora ela é única. Aquilo que há é renda 27,5%, é ganho de capital de 15% a 22,5%. Agora é uma alíquota única de 15%. Então, veja um ponto positivo. Se eu podia pagar até 27,5%, agora eu estou pagando 15%, diminuiu, né? Mas nem tudo são flores. Mas agora é uma alíquota única. Eu não vou mais discutir se eu tenho que recolher carnê-leão ou DARF, se tem ganho de capital ou se é o imposto de renda ali progressivo. Então, é uma alíquota única. Tá? E aí, quanto às offshores, como é que fica? O lucro dessa entidade controlada, que tem como sócio um brasileiro residente fiscal no Brasil, tá? Essa entidade controlada, lá no paraíso fiscal, ela passa a ser tributada em 15%. 15% sobre o quê? Sobre o lucro da offshore. Não importa se eu distribuir ou não para o sócio. Se esse sócio controla essa offshore, eu vou explicar o que é controlar ela, vai ser tributado em 15%. Tá? Não importa. Ah, vou distribuir o lucro só daqui a 2 anos. Mas o lucro foi apurado agora, no ano seguinte você vai ter que recolher os 15%. Quando é que a gente vai passar a recolher esses 15% agora que unificou tudo, botou no bolo só? Quando o brasileiro fizer a declaração anual dele de imposto de renda. Tá? E a variação cambial passou, então, a ser tributada. Aqui, gente, para os visuais, né, como era antes, como ficou, né, dividendos de offshore distribuídos, eu recolhia até 27,5% de IR, carnê-leão mensal. Tá? Juros e venda de ativos no exterior, de 15% a 22,5% sobre o ganho de capital, sobre aquilo que rendeu, tá? Aquilo que eu ganhei ali. Depois, tudo passa a ser pago anualmente em 15%. Tá? Essa lei ela veio para quê? Para uniformizar esses ativos. Então, joguei todos esses ativos, investimento financeiro da pessoa física, offshore, entidade controlada. Entidade controlada aqui, entra as fundações, por exemplo, entram os fundos. Tá? E aí, a lei não falou só offshore, entidade controlada. Tá? Fundação também entra. Tá? E os trusts também. A unificação da alíquota, tudo 15%, e o momento de apuração vai ser anualmente na entrega da declaração de imposto de renda. Tá? O que é uma entidade controlada? E aí, as entidades controladas por brasileiros, residentes fiscais no Brasil, né, não é brasileiro, quem é residente fiscal no Brasil, ela passa a ter uma tributação automática. Ou seja, eu apuro o lucro. Sobre esse lucro, 15%, distribuindo ou não. E o que é ser controlada? Né? Ter uma preponderância nas deliberações sociais ou ter mais de 50% da participação no capital social, inclusive com pessoas vinculadas. Então, se eu estou fazendo uma offshore entre pessoas da mesma família, vamos supor, meu cliente tem 20, a esposa tem 20, o filho tem 20... Se eu for olhar individualmente para o meu cliente, ele não controla essa offshore porque ele só tem 20%. Né? Então, ele não tem mais do que 50%. Mas eu preciso olhar para as pessoas que estão vinculadas a ele. E aí essa lei traz, né, quem são esses vinculados, quem tem grau de parentesco. Agora, se eu tiver uma offshore não controlada, porque eu posso ter uma empresa, uma offshore lá fora, que eu tenho 20% com os meus amigos, por exemplo. Não são pessoas vinculadas a mim. E aí, ao invés de eu ter a tributação automática de 15% sobre o lucro, vai ser 15% sobre a distribuição. Quando eu distribuir esse lucro, eu vou ser tributado em 15%. Por isso, a importância, né, do momento da tributação, se a entidade ela é controlada por residente fiscal no Brasil ou não. Além disso, estar ou não num paraíso fiscal. Tá? Então, gente, se eu tenho um offshore, por exemplo, entre 3 amigos, 33,33% cada um. Só um deles é residente fiscal no Brasil. O outro está na Austrália, o outro está nos Estados Unidos. Ela é controlada?
Não. Se ela não é controlada, esse residente fiscal no Brasil vai recolher 15% só quando ele distribuir esse lucro, tá? No momento que houver essa distribuição do lucro. Agora, a offshore, por exemplo, entre familiares, um casal com um filho, cada um tem 33,33%. Se eu olhar para o meu cliente individualmente, eu vou dizer que não é controlada, não. Mas as pessoas vinculadas a ele, que também são residentes fiscais no Brasil, vai ser controlada. Então, a tributação vai ser 15% sobre o lucro apurado, mesmo que eu não distribua. Estou terminando, tá? Então, entidade controlada, estar num paraíso fiscal. O que é estar no paraíso fiscal? Você vai olhar nessa IN aí, tá? 1037 de 2010, lá tem a listagem. BVA, Ilhas Cayman, todas essas que eu falei é paraíso fiscal, tá? Ter uma renda passiva superior a 40% e fazer a opção opaca. Mais uma vez, aqui, assim como o Igor falou ontem da reforma tributária, a contabilidade se torna cada vez mais importante. Por quê? Porque se eu vou tributar 15% sobre o lucro, essa contabilidade tem que estar muito bem feita, porque se eu não lançar as despesas corretamente, esse lucro pode ser muito grande. Então, a gente tem, né, as regras de contabilidade a ser seguidas, e aí a contabilidade passa a ser uma aliada na determinação desse lucro que vai ser auferido por essa offshore, tá? Então, aqui eu trago para vocês, né, justamente essa diferença, porque na offshore, por exemplo, eu consigo descontar as despesas. As despesas, né, vai me gerar um lucro menor, ao passo que na pessoa física eu não tenho essa dedução das despesas. E uma questão também da lei, que pode, né, ser preocupação de vocês, e foi a minha no início, se eu tenho um cliente com uma holding no Brasil, por exemplo, que a offshore é sócia, no momento que eu apuro o lucro da holding no Brasil, esse lucro vai ser distribuído para a offshore, não é para o meu cliente. Quando eu distribuo esse lucro para a offshore, ele é isento de tributação. E esse lucro distribuído para ela, no balanço patrimonial lá, vai deduzir. Então, eu não vou tributar 15% sobre o lucro que saiu da holding no Brasil, foi para ela e depois foi distribuído ou não para o meu cliente, tá? Eu tenho essa dedução ali do que foi distribuído de uma empresa aqui. Opaca ou transparente? Estamos aqui em maio, dia 31 de maio, é o último prazo para o brasileiro que tem estrutura internacional optar se ele quer uma estrutura opaca ou transparente. A Receita Federal quase que impõe e diz que a melhor opção é a transparente. Então, se vem do governo, fiquem atentos. Por quê? A transparente, como diz o nome, eu quero ver tudo. Eu quero saber tudo que você tem na sua offshore. É como se todos aqueles ativos da offshore estivessem na pessoa física. E ela está vendo tudo. Todas as contas de banco, todos os investimentos, tem banco suíço, tem banco americano, tudo como se estivesse na física, tá? E essa opção ela é irrevogável e irretratável. Então, se o meu cliente optou por uma offshore transparente, ele não volta atrás, tá? E aí, se vale ou não vale a pena, aqui eu trago alguns pontos para vocês, né, para pensarem, instruírem os clientes de vocês, porque uma vez escolhida a transparente, não tem como voltar atrás. É só desconstituindo essa offshore e fazendo uma nova, tá? Então, muito atentos quanto a isso. Há uma pressão do governo para que seja tudo transparente, porque eles querem saber exatamente o que o brasileiro tem lá fora, mas esperem, porque a reforma do imposto de renda virá. E aí, com essas informações, eles vão nadar de braçada, tá? Finalizo aqui com vocês hoje. Eu sei que falei muito rápido, que eu me atropelo nas palavras. Deixo essa mensagem final aqui para vocês. A vida, gente, ela não tem rascunho, a vida não tem ensaio, o que nos coloca a obrigação de nos tornarmos mais capazes. Obrigada. E todos vocês que estão aqui, estão fazendo isso. Eu continuo sentada aí no lugar de vocês, mas eu já fiquei muito sentada aí e observava as pessoas palestrando e falava, um dia eu vou estar lá também. Nada na vida é impossível. Então, acreditem em vocês. Talvez muitas das coisas que eu falei aqui, você pode estar falando, mas o meu cliente não tem esse perfil. Mas vai ter. Porque se você estiver nessa frequência elevada, e se a gente está falando de uma estrutura internacional, é óbvio que eu não estou falando do meu cliente aposentado que tem 2 casinhas, tá, gente? Então, se você estiver nessa frequência elevada, esses clientes vão chegar até você. Então, estejam preparados, esse é o momento que muitos brasileiros estão perdidos, não sabem o que fazer e não têm profissionais qualificados para poder instruí-los adequadamente, tá?
Encerro aqui, muito obrigada. Desculpa por ter chorado, falei que eu não ia chorar, eu sempre choro. Obrigada a todos vocês. Eu estou deixando aqui... Obrigada. Estou deixando aqui alguns livros para serem sorteados, depois você sorteia, tá, Laura? Entre eles aqui. E agradecer vocês imensamente por ter me ouvido. Ninguém vai debater nada aqui, tá bom? Pode falar, gente. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, mandam lá no Instagram, que eu respondo a caixinha de vocês, tá? Obrigada.